Essa é uma série de podcasts da SPDM com o objetivo de aprofundar um pouco mais alguns assuntos de saúde. Hoje nós temos um grande privilégio de termos o professor José Alberto Del Porto, que é professor titular de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, é um dos psiquiatras com mais experiência que eu conheço nesses 40 e poucos anos de psiquiatria. Então, para nós é um grande privilégio de discutirmos sobre ansiedade e depressão. A primeira pergunta que eu faria para você, professor do Porto, é o que é ansiedade e depressão, como se manifesta, de onde saem esses sintomas psiquiátricos e se tem aumentado nos últimos anos aí com a pandemia? Bom, inicialmente eu quero agradecer aqui o convite do professor Ronaldo Laranjeira para estar aqui na SPDM, conversando com vocês através desse podcast. São temas realmente muito importantes, né? A depressão consiste em um estado em que a pessoa perde a capacidade de sentir prazer, interesse em quase todas as atividades do seu cotidiano e, ao mesmo tempo, tem a vivência do sentimento de tristeza, de pesar, de depressão. Os sintomas mais importantes dos estados depressivos são justamente esses. Ou o sentimento de tristeza ou a perda da capacidade de sentir prazer, o que a gente chama de anedonia, né? Falta de capacidade de sentir prazer nas atividades. Esses sintomas, eles se somam a sintomas de ordem corporal, que a gente chama de, que atingem o sistema vegetativo. Por exemplo, alteram o sono, muitas vezes no sentido de prejudicar a qualidade, a duração do sono, e outras vezes no sentido da sonolência excessiva. Eles alteram também o apetite, muitas vezes gerando inapetência, falta de apetite acentuada, perda de peso, mas em outros casos, contrariamente, aumentando o apetite. Também são importantes os sintomas cognitivos, né? A capacidade de raciocínio fica embotada, a atenção, a memória, secundariamente as alterações do humor. E a gente precisa mencionar também as ideias de suicídio, né, que ficam subjacentes a esse estado, que muitas vezes podem levar a tentativas de suicídio graves, eventualmente até consumadas, né? Então, o estado depressivo, ele é importante pela gravidade dos sintomas que podem surgir e também pela sua prevalência, né? São estados muito prevalentes. Eu estava lendo aqui um trabalho publicado no JAMA, né, que é o Journal of the American Medical Association, recente. Esse trabalho cita que a prevalência, né, da depressão para o tempo de vida chegaria a 20% da população geral. Ou seja, 1/5 das pessoas ao longo da vida podem apresentar um episódio depressivo. Eu, particularmente, acho que o critério aqui adotado foi um pouco amplo demais, porque desses 20%, só metade teriam uma depressão realmente grave, o que faria cair a prevalência dos quadros depressivos graves para 10%, o que mesmo assim, né, continua a fazer da depressão um estado, uma condição que de saúde pública importante, né? Porque a depressão costuma comprometer a capacidade de trabalho, a funcionalidade, né? Então, é realmente um problema social, econômico, além do sofrimento que acarreta para o indivíduo. Ricardo, qual é a relação de depressão e ansiedade? Eu acho que é muito interessante essa pergunta, né?
porque nós sabemos que aqueles que apresentam um quadro depressivo têm até a odds ratio, né? Quer dizer, a razão de chances para alguém que apresenta um quadro depressivo apresentar um quadro de ansiedade se situa em torno de 6. Ou seja, quem tem depressão tem a chance 6 vezes maior de apresentar um quadro ansioso do que quem não tem na população geral. E quanto ao uso de drogas, né, os estudos atuais afirmam que a razão de chances de alguém que tem depressão desenvolva uso de substância é 3 vezes maior, né, do que na população geral. Então, depressão se associa a muitas comorbidades, né, entre as quais transtorno de ansiedade e transtorno por uso de substâncias, além de várias outras comorbidades psiquiátricas e também clínicas, né, aumentando o risco de doença cardiovascular e assim por diante. Agora, depressão e ansiedade, qual é a natureza desses quadros? Ele é psicológico, ele é biológico, né? As pessoas às vezes têm a percepção de que é uma fraqueza moral. E acho que é importante a gente saber qual é a natureza dessas condições psiquiátricas tão prevalentes. Muito interessante a questão, né? Ansiedade e depressão são conceitos muito amplos, né? Eles abarcam uma quantidade de vivências muito ampla. E, na verdade, os fatores biológicos, eles muitas vezes convergem juntamente com fatores psicológicos para o desenvolvimento do quadro clínico, né? Então, para que uma pessoa desenvolva um quadro depressivo grave, é necessário, muitas vezes, que ela tenha uma predisposição biológica. Mas sobre essa predisposição vem incidir os aspectos psicossociais, como, por exemplo, traumas na infância, situações de abuso, de vulnerabilidade na infância. São situações precoces que contribuem para que, ao longo da vida, a pessoa possa desenvolver quadros depressivos e ansiosos. Mesmo no decorrer da vida adulta, situações como desemprego, doença física, isolamento social, conflitos familiares, todos eles pesam para que a pessoa venha desenvolver quadros de depressão e de ansiedade. Então, o tratamento dessas condições muitas vezes exige que, ao lado de eventual tratamento farmacológico que possa se fazer necessário, é quase que obrigatória a consideração de uma psicoterapia, muitas vezes voltada para a situação de foco do fator desencadeante da depressão, melhoria das condições psicossociais, tudo isso se faz necessário porque são doenças que afetam o indivíduo como um todo, né? Tendo a vertente psicossocial de um lado e a vertente biológica do outro. Porque a depressão e a ansiedade são quadros que atingem muitas pessoas, né? Gostaria de que você pudesse falar um pouco mais dos tratamentos não farmacológicos nesse momento, assim. Que mudança de estilo de vida, que mudança possa ajudar um número, principalmente de casos mais leves, né? Mas por causa da pandemia tem evidências de que houve aumento de quadros de ansiedade e de depressão, né? Qual mensagem a gente possa fazer em termos de mudança de estilo de vida para esses casos mais leves, antes da gente caminhar? Muito bem lembrado, né? Nós sabemos que as diretrizes internacionais que existem para o tratamento dos estados depressivos, elas só enfatizam a importância do tratamento farmacológico para depressões de moderadas a graves.
As diretrizes canadenses mencionam o fato de que para depressões mais leves, o tratamento de escolha é realmente a psicoterapia e medidas psicossociais. Que tipo de medidas? Não é? Nos casos mais leves, né, uma terapia suportiva, de apoio, pode já se mostrar suficiente. Em outros casos, se recomenda muito a chamada psicoterapia cognitivo-comportamental, onde o terapeuta vai atuar junto ao paciente de maneira a ampliar o campo da percepção do paciente acerca daquilo que vem ocorrendo com ele, não é? E tentar modificar certos padrões de cognição que estejam alterados. Por exemplo, um paciente depressivo tende a generalizar situações onde ele sofreu alguma frustração ou algum impedimento. Vou dar um exemplo. Um paciente que eu atendia, que era um profissional liberal, com certa idade, né, por volta dos 50 anos, ele perdeu o seu emprego e, depois de algumas tentativas de se reinserir no mercado de trabalho, ele desenvolveu um quadro depressivo, acreditando, generalizando o fato de que, em função das negativas que ele havia recebido, ele não conseguiria jamais se reintegrar ao mercado de trabalho. E, através da psicoterapia adequada, ele pôde colocar em xeque essa generalização indevida que o fazia também se autodesvalorizar. E, mudando essa postura, ele conseguiu fazer um novo curso de atualização, através do qual ele conheceu outras pessoas e, a partir disso, se reinseriu no mercado de trabalho. Então, no caso, a mudança, né, das suas crenças disfuncionais a respeito das próprias capacidades pessoais ajudou muito o paciente a reformular a sua postura e a sair do quadro depressivo, né? Eu tenho um exemplo muito simples, mas a terapia cognitivo-comportamental também serve para corrigir crenças disfuncionais já arraigadas há muito tempo, que muitas vezes o paciente carrega desde a juventude e que o faz ter uma percepção distorcida da realidade. Nós falamos bastante de depressão, mas não falamos muito da ansiedade, né? A ansiedade, é preciso dizer, né, ela, dentro de certos limites, ela é saudável, né? E se constitui realmente num motor que nos impulsiona a realizar mudanças, né? Com ansiedade zero, né, a pessoa provavelmente não irá se mobilizar diante de qualquer desafio. Por exemplo, diante de uma prova, é preciso que eu tenha uma certa ansiedade prévia para que eu me organize para estudar, para que eu vença a minha inibição, para que eu leia, para que eu me esforce, assim por diante. Existe uma ansiedade ótima, né, que faz com que o meu desempenho seja melhor. A partir de determinado ponto, essa ansiedade faz com que o meu desempenho caia, né? Então, é uma curva em U, né? A partir do aumento da ansiedade, o meu desempenho vai cair. É o caso, por exemplo, do vestibulando que, tomado por uma ansiedade excessiva, não irá, provavelmente, conseguir realizar a prova a contento. Assim é também na vida de modo geral. A ansiedade em excesso nos paralisa, enquanto que um determinado grau de ansiedade pode nos ajudar. Existem pessoas que, seja em função das suas experiências de vida, seja em função da sua predisposição biológica, têm um nível de ansiedade muito elevado. E essas pessoas precisam do adequado tratamento para, uma vez vencida essa predisposição ansiosa, possam se readaptar
e passar a viver com um nível de ansiedade basal menor. Isso certamente vai melhorar a sua qualidade de vida, né? E a sua adaptação ao meio ambiente. Porto, o que você acha, por exemplo, de medidas do tipo exercícios para ansiedade e depressão? Pois é, o exercício físico, né, hoje se sabe, em função de muitos estudos controlados, bem feitos, o exercício físico melhora não só as condições biológicas da pessoa, como também é um instrumento muitíssimo importante para diminuir os níveis de ansiedade e depressão. Todas as diretrizes existentes atualmente recomendam fortemente o uso do exercício físico como uma alavanca para a pessoa tratar o seu estado depressivo e ansioso. E esse estímulo, né, ao exercício físico está cada vez mais incorporado às recomendações que os médicos, não só psiquiatras, mas clínicos também, recomendam aos pacientes. Um instrumento muito importante. Doutor Porto, começando a pudesse falar um pouco, quais são os medicamentos que podem ser usados como a linha de frente da depressão e da ansiedade? São duas condições crônicas, né? Nós vamos falar um pouco mais, mas qual é a linha de frente que possa ser usada? Olha, felizmente, né, nós dispomos atualmente de um número grande de medicações que podem auxiliar os nossos pacientes a vencer os estados crônicos de ansiedade e depressão, assim como os estados agudos também. Nós temos, né, já desde a década de 1950, os antidepressivos chamados tricíclicos, em função da sua fórmula clínica. São medicamentos muito poderosos, né, mas que, no entanto, têm efeitos colaterais importantes, como, por exemplo, a imipramina, a amitriptilina. São medicamentos muito eficazes, mas que, no entanto, têm efeitos anticolinérgicos, por exemplo, secam a boca, prendem o intestino, podem ter efeitos sobre o eletrocardiograma, né? Podem eventualmente piorar arritmias. Então, são medicamentos que devem ser usados com cautela e com exames subsidiários que auxiliam o médico no controle dos seus efeitos adversos. Já desde a década de 80, né, foram introduzidos os inibidores de recaptação da serotonina, né, como, por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina e outros, que são medicamentos bastante úteis com um perfil de efeitos colaterais, digamos, mais aceitável, né? Em que pese o fato deles também terem alguns efeitos colaterais. Eu queria dizer o seguinte, que apesar da sua eficácia, cerca de 30% dos pacientes depressivos mais graves não respondem aos tratamentos farmacológicos habituais. São as chamadas depressões resistentes. Felizmente, mais recentemente, têm surgido opções para o tratamento das depressões resistentes, né? Essas novas opções atuam sobre o sistema não da serotonina e da norepinefrina, como os antidepressivos habituais agem, mas eles atuam também sobre o sistema do glutamato. O mais importante desses recursos é a cetamina, ou o seu isômero escetamina, né? Ou ketamina e esketamina. Esse recurso vem auxiliar em muito o tratamento dos estados depressivos resistentes.
Não que eles substituam os tratamentos anteriores, mas eles podem ser somados aos tratamentos anteriores, no mais das vezes como instrumento para resgatar o paciente de estados agudos mais acentuados, embora em algumas vezes a gente os use também em tratamento mais continuado. Eu tenho que lembrar que, mais recentemente, estão sendo estudados certos agentes que atuam também sobre o sistema do ácido gama-aminobutírico, é o GABA, né? Que vinha sendo relegado ao papel secundário nas depressões e que agora surge como uma nova oportunidade de pesquisa. Entre esses novos agentes se encontra a brexanolona, que é um neuroesteroide sintético derivado da progesterona e que é muito útil para o tratamento da depressão pós-parto. E também tem se mostrado útil para o tratamento dos estados depressivos de modo geral. No entanto, a brexanolona é utilizada por via endovenosa em infusão, o que limita o seu uso na prática. Mais recentemente, tem sido estudada a zuranolona, que também é um neuroesteroide que atua como um modulador dos receptores GABAérgicos e que, por ser dada por via oral, se torna mais fácil no uso cotidiano. A zuranolona, no entanto, não é destinada ao tratamento crônico. A zuranolona tem sido utilizada por um espaço de 2 semanas por via oral para que se trate o episódio agudo depressivo em associação, muitas vezes, com os antidepressivos tradicionais. Então, do ponto de vista farmacológico, eu acho que esses são os principais recursos, né, para o tratamento das depressões que vêm surgindo ultimamente. Voltando um pouco para os episódios únicos de depressão, talvez os mais comuns, né? Você falou essa série dos inibidores seletivos, acho que seriam a primeira linha de uso, né? Por quanto tempo, né, se existe a tendência de você aumentar a dose do próprio antidepressivo, até quanto mais ou menos você pode aumentar a dose, se você associa antidepressivos nos casos que vão ficando mais graves ou vai ficando mais refratários, né? A refratariedade é um processo, né? Porque a maioria das pessoas que começam a tomar antidepressivos nem são vistas por um psiquiatra, né? Comumente, às vezes, um clínico geral, ou qualquer médico é a linha de frente, né, no tratamento das depressões, né? E começa, às vezes, com uma dose de um antidepressivo, que você falasse um pouco como é essa escalada, né, por quanto tempo, o mínimo que as pessoas têm que usar antidepressivo. Hoje se insiste muito na otimização precoce do tratamento, né? O que é isso, né? Normalmente a gente espera que já dentro de 2 semanas haja uma resposta, ainda que parcial, a um antidepressivo. Se dentro de 2 semanas nós não obtivermos nenhuma resposta, nós temos que ou aumentar a dose do antidepressivo, ou trocá-lo por outro antidepressivo, ou associar esse primeiro antidepressivo a um agente potencializador. A opção entre trocar ou potencializar o antidepressivo se baseia em grande parte na intensidade da resposta. Se houver uma resposta, ainda que parcial, nós poderemos otimizar o tratamento, aumentando a dose, e se essa resposta não se fizer de forma plena depois de algumas semanas, que seriam, por exemplo, 6, 8 semanas, nós esperaríamos uma resposta integral, o que a gente chama de remissão.
Se nós não conseguirmos a remissão do quadro, será muito importante usar outros recursos, porque a resposta apenas parcial, ela evolui ou para a cronificação do quadro ou para as recidivas mais precoces e para o comprometimento da funcionalidade, da maneira como a pessoa vai funcionar no trabalho, socialmente, etc. Então, quais são os recursos que a gente usa? Normalmente, se a pessoa não respondeu a um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, nós podemos tentar o uso de um chamado dual, um medicamento que atue sobre a serotonina e a norepinefrina, exemplo da venlafaxina, desvenlafaxina, mirtazapina e outros assemelhados, duloxetina. Mas se o paciente não reage a essa substituição, nós muitas vezes vamos associar um chamado antipsicótico atípico. O nome realmente não é muito feliz, né? Porque antipsicótico atípico, a pessoa que tem depressão não é psicótica, né? E ainda mais o nome atípico, né? Pode comprometer a confiança do paciente no medicamento. Na verdade, os chamados antipsicóticos atípicos são agentes que, de fato, podem ser usados nas psicoses, mas eles são bloqueadores dos receptores de dopamina que também atuam sobre o sistema da serotonina. E eles vêm, muitas vezes, potencializar, ainda que em dose baixa, o uso de antidepressivos. É uma estratégia bastante utilizada hoje em dia. Outras estratégias para se potencializar os antidepressivos são o uso do lítio, o uso de hormônio da tireoide em baixa dose, o uso de psicoestimulantes, que são agentes dopaminérgicos, né? E assim por diante. Hoje em dia também existe uma tendência a se usar o metilfolato, que é um derivado da vitamina B9, como um instrumento para se potencializar os antidepressivos, entre outras estratégias. Cara, doutor, eu acho que, lógico que depressão, você mencionou todas as opções de tratamento. Eu queria falar agora um pouco dos casos refratários, né? Como em medicina você tem casos refratários, né? Você tinha mencionado um pouco das combinações de medicamento. Eu queria que você pudesse elaborar um pouco mais esses casos, quer seja de depressão, quer seja de ansiedade, né? Vai ficando mais refratário. Que tipo de opções nós temos? Pois é, o conceito de depressão resistente, né, varia de acordo com os diferentes autores, mas de um modo geral, nós consideramos uma depressão como resistente quando a pessoa não responde ao uso de um antidepressivo em dose adequada, pelo tempo adequado. Então, se depois de, digamos, umas 8 semanas de um tratamento, eu estou sendo conservador, né? Tem gente que usa um intervalo de tempo mais breve, mas vamos ser conservadores, se depois de umas 8 semanas, com um tratamento antidepressivo em dose adequada, tendo sido usados pelo menos 2 antidepressivos considerados eficazes, se depois do tempo adequado, da dose adequada, com 2 antidepressivos eficazes, o paciente não responder, nós já podemos considerar que se trata de um paciente resistente ao tratamento. Então, quais são as opções que nós dispomos, né? Eu já falei da potencialização com antipsicótico, do uso de medicações complementares, como lítio, hormônio da tireoide. Se mesmo assim o paciente não responde à medicação, então a ketamina ou o seu isômero esketamina pode ser usada. A ketamina pode ser usada por via endovenosa em infusão lenta, como se fazia inicialmente,
pode ser usada por via intranasal. Aqui no Brasil já foi aprovada a esquetamina para uso intranasal pela Anvisa. E na Escola Paulista de Medicina, nós temos usado também com bastante frequência a esquetamina por via subcutânea, que parece ser uma via tão eficaz quanto as outras e que produz menos efeitos colaterais do que a via endovenosa. Então, a via intranasal pode ser usada e a via subcutânea muitas vezes também é de fácil aplicação. Geralmente, a gente faz um número de umas 8 aplicações iniciais, geralmente 2 vezes por semana, com a ketamina subcutânea, para ver se há alguma resposta. Em havendo resposta, a gente continua de forma mais espaçada, por um tempo variável de tempo, por um período variável de tempo. A esquetamina intranasal é um método bastante simples de ser usado, né? Naturalmente, o paciente precisa ir a uma clínica especializada e, apesar dele mesmo aplicar o puff intranasal, ele precisa ficar em observação devido ao fato de que alguns pacientes têm um pouco de turvação da consciência, o que se chama de estado dissociativo, em que a pessoa pode ficar num estado semelhante ao sonho acordado. E isso pode durar aí uns 30, 40 minutos no máximo, e eventualmente pode haver uma discreta aceleração do coração ou um discreto aumento da pressão arterial. Então é aconselhável que o paciente faça uso da ketamina em uma situação controlada, dentro de uma clínica especializada. Acho que tem medidas extremas no tratamento da depressão, né? Quer dizer, e às vezes que salvam muitas vidas, né? E tem evidência. Eu gostaria que você pudesse falar sobre o eletroconvulsoterapia. É um tratamento controvertido ao longo dos tempos, né? Mas do ponto de vista médico, do ponto de vista psiquiátrico, ele não é controvertido, né? Olha, a eletroconvulsoterapia, ou chamado popularmente de eletrochoque, surgiu já na década de 30 como um tratamento heróico para as depressões graves. A eletroconvulsoterapia tem sido objeto de muitas críticas, né? E, na maioria das vezes, infundadas, porque com a evolução do tratamento, a eletroconvulsoterapia é reservada para aqueles quadros depressivos realmente refratários, né? Que, se não tratados, oferecem grave risco de suicídio, além de desnutrição e outros comprometimentos. A eletroconvulsoterapia, hoje, ela é feita com anestesia adequada. Geralmente se usa o Propofol, que é um anestésico de curta duração, dose baixa, mas faz com que o paciente não sinta nenhuma dor e o paciente recebe também um relaxante muscular, que é a succinilcolina, que atua na placa mioneural, porque o estímulo elétrico muitas vezes faz com que haja contrações musculares, né, como convulsões. Então, essas contrações musculares são abolidas, né, pelo uso da succinilcolina. Então, a única coisa que o paciente sente durante a eletroconvulsoterapia é a picada da agulha para que se aplique a succinilcolina, a atropina e o anestésico. É um tratamento muito seguro, mas a gente tem que, previamente ao tratamento, realizar alguns exames prévios, como eletrocardiograma, eventualmente ressonância magnética do crânio, para se evitar que outras condições, como aneurismas, etc., passem desapercebidos. A eletroconvulsoterapia é feita em ambiente hospitalar, com anestesista qualificado, e os aparelhos são hoje computadorizados e nos permitem estabelecer rigorosamente
qual a intensidade da corrente a ser aplicada para que o método resulte eficaz. Então, a eletroconvulsoterapia requer aplicações entre 6 a 12 aplicações no geral, podendo às vezes chegar a um número um pouco maior, para tirar o paciente da fase aguda da depressão. A eletroconvulsoterapia tem também alguns outros usos, podendo ser usado, por exemplo, na esquizofrenia refratária, em associação até com a clozapina e outros neurolépticos, mas tem realmente na depressão refratária a sua indicação mais precisa. Eu repito, a eletroconvulsoterapia é um tratamento, até certo ponto, de exceção, porque ela é reservada para aqueles quadros que não respondem aos tratamentos previamente citados, né, aqui, e que inclui o uso adequado de medicações e combinações com agentes potencializadores. Bom, doutor, eu gostaria que você pudesse falar das semelhanças e diferenças do tratamento farmacológico da ansiedade, né? Sim. Em relação à depressão. Né? Os estados ansiosos, eles se constituem também em um problema de saúde pública pela sua prevalência e pelos prejuízos que acarreta, não é? Numa estimativa conservadora, pelo menos 5 a 10% da população geral apresenta níveis acentuados de ansiedade. O que nós chamamos de ansiedade? Ansiedade é um estado de preocupação excessiva e desproporcional diante das situações de vida, né? A pessoa fica como que num estado de alerta contínuo, né? E isso traz realmente consequências como cansaço, fadiga, predispõe, por sua vez, à depressão. É uma via de dupla mão. A ansiedade predispõe à depressão e a depressão predispõe à ansiedade. Mas muitas vezes a ansiedade precede a depressão. Existem tratamentos, né, para os estados ansiosos que são de natureza psicoterápica, psicológica e tratamentos farmacológicos. A terapia pode ajudar o paciente a lidar de forma mais adequada com as dificuldades do cotidiano sem o acréscimo desnecessário de uma ansiedade que resulta paralisante, né? Eu queria dizer que o chamado transtorno de ansiedade generalizado, que afeta no mínimo 5% da população ou até mais, esse transtorno generalizado de ansiedade, ele tem aspectos cognitivos e tem aspectos que se manifestam no plano biológico. No plano cognitivo, né, na consciência, a ansiedade se manifesta como uma expectativa temerosa diante do futuro. O futuro não é percebido como algo que nos aguarda de forma confiante, mas a pessoa pensa no futuro como algo catastrófico que está se aproximando, né? Algo ruim para ela. Então ela teme tudo, né? A saúde, a falta de condições financeiras para sobreviver e assim por diante. Tudo isso vem com uma lente de aumento. São aspectos cognitivos. Eu diria que no transtorno de ansiedade generalizado, existe como que uma tendência obsessiva, entre aspas, a pessoa se preocupar em demasia com tudo. No plano biológico, nós vamos ter sintomas como sudorese excessiva, episódios de taquicardia, aceleração do coração,
sentimentos, por exemplo, desagradáveis no estômago, né? Como se a pessoa estivesse com dor de estômago, entre aspas, aceleração do trânsito intestinal, né? Que muitas vezes acentua quadros como intestino irritável, né? Associa-se muito frequentemente a cefaleia, chamada cefaleia tensional, agrava a enxaqueca, a migrânia, né? Então, todos esses efeitos biológicos, né, se somam à vertente cognitiva para confluir na definição do quadro de ansiedade. Quais são os medicamentos que a gente possa usar na ansiedade? Né? Tem uma certa semelhança com a depressão e até quando é que começa a mudar o tratamento das ansiedades refratárias, né? O tratamento para farmacológico, né, para os estados de ansiedade mudou muito nas últimas décadas, né? Até a década de 80, os médicos usavam com muita liberalidade os benzodiazepínicos para o tratamento da ansiedade, assim como o lorazepam, diazepam, bromazepam, alprazolam, todos eles pertencentes ao grupo das benzodiazepinas. Não é que as benzodiazepinas não possam ser usadas. Elas podem e devem, muitas vezes, ser usadas, principalmente no início do tratamento dos estados de ansiedade, por causa da sua rápida ação, rápido início de ação. Por outro lado, no longo prazo, nós hoje preferimos usar medicamentos como os inibidores de recaptação da serotonina ou da serotonina e da norepinefrina, como, por exemplo, escitalopram, como venlafaxina, que eles são chamados de antidepressivos, mas na prática, por sua ação sobre o sistema da serotonina e outras ações, eles também se constituem em instrumentos muito úteis para o tratamento da ansiedade. Qual é a vantagem desses chamados antidepressivos, que também são ansiolíticos, face aos benzodiazepínicos? Os benzodiazepínicos, eles são também sedativos, né? E eles podem induzir, de uma certa maneira, a manutenção do próprio uso, né? E podem, eventualmente, levar o paciente a uma escalada no aumento das doses e causar uma certa dependência, além de comprometer, ainda que transitoriamente, a memória. Então, no longo prazo, nós utilizamos muito os medicamentos que atuam sobre a serotonina no controle da ansiedade. Mais recentemente, têm sido usados também os chamados gabapentinoides, né, que incluem a pregabalina, principalmente, e a gabapentina para o tratamento dos estados ansiosos. Esses medicamentos são muito úteis e têm um potencial de abuso muito, muito menor do que o dos benzodiazepínicos, né? Eu devo lembrar que muitas vezes os estados ansiosos também resultam em insônia. E, infelizmente, alguns medicamentos para tratar a insônia, como, por exemplo, as drogas Z, que incluem o zolpidem, o zopiclone e o ex-zopiclone, eram largamente utilizados. Hoje nós sabemos que as drogas Z têm um grande potencial de abuso e estão sendo usadas cada vez com maior cuidado e têm sido substituídas por outros agentes no tratamento da insônia. Então eu queria fazer esse alerta para o uso indiscriminado das chamadas drogas Z que têm potencial de abuso. Quais seriam esses substitutos desse sistema Z, que é realmente, de novo, né, pós-pandemia, a gente tem visto uma prescrição
absurda dessas drogas aí, né? Quais são os substitutos, né, ou a evolução, né, dessas medicações? Pois é. O tratamento da insônia, né, é um capítulo bastante complexo, né? Nós temos que distinguir a insônia episódica, né, que pode ser tratada através de medidas de higiene do sono. Por exemplo, pedir para o paciente não ficar usando o celular antes de dormir ou televisão, porque essa luz brilhante, né, chamada bright light, ela incide sobre a retina e leva a menor liberação de melatonina, né, no sistema nervoso central. Então, essas medidas higiênicas de evitar o excesso de estimulação luminosa ou qualquer outro tipo de estimulação antes da pessoa dormir, ter um horário regular, limitar o uso do álcool, né, e outras drogas que podem afetar a arquitetura do sono, tudo isso são medidas bastante úteis. E, eventualmente, os próprios gabapentinoides, a exemplo da pregabalina e da gabapentina, podem ser usados também para ajudar no sono. Em outras situações, quando a pessoa, por exemplo, usar um antidepressivo para o tratamento da ansiedade, nós temos alguns antidepressivos que podem realmente ajudar no sono. A exemplo da trazodona, a exemplo da mirtazapina, que podem também ser usados para corrigir tanto a ansiedade quanto a insônia. E, no limite, com certos cuidados, nós podemos usar também temporariamente certos chamados antipsicóticos, a exemplo da quetiapina, em doses pequenas para corrigir a insônia. Isso tudo com os cuidados pertinentes, porque todos esses medicamentos podem potencialmente ter efeitos colaterais no longo prazo. Então, voltamos a insistir nas medidas necessárias para a chamada higiene do sono. Muito obrigado, Dr. Delporto. Acho que foi uma boa passagem de vistas aí nesse assunto tão complexo, né? Eu acho que acabamos cobrindo, né? Você acabou cobrindo aí vários aspectos, né? Acho um podcast bem informativo, né? Objetivo, que deve servir assim de estímulo para as pessoas que possam estar buscando informações com credibilidade em relação a esse assunto, né? Acho que o acesso à informação hoje, né, ela é muito mais fácil, né, do que muito da época que nós começamos a medicar a medicina, né? Mas muitas vezes falta, né, opiniões com mais credibilidade, com mais análise, né, como você fez no dia de hoje. Então, eu agradeço aí a sua presença e a sua disponibilidade de compartilhar esse conhecimento de tantos anos, tantas décadas, né, com o público. Na verdade, eu é que agradeço o gentil convite do professor Ronaldo Laranjeira para estar aqui falando sobre esses temas com vocês e fico muito grato e honrado pelo convite. Muito obrigado.